Sabe, às vezes a gente olha para uma história e pensa que é sobre algo pequeno, trivial, tipo uma discussão sobre lavar as mãos. Mas hoje, a gente vai mergulhar em Mateus 15 e descobrir como esse debate, que parece tão simples, na verdade está plantando a semente para uma virada de chave gigantesca na história da fé. É a mudança do foco em rituais para a pureza que vem de dentro do coração. Então, a grande questão que guia nossa análise é: como é que uma coisa tão do dia a dia, lavar as mãos, virou o estopim de uma briga tão séria? E olha, o ponto aqui não tinha nada a ver com higiene, com lavar a mão para não ficar doente. Sabe, a coisa era muito mais profunda. Era sobre uma discordância fundamental a respeito do que de fato significa ser puro diante de Deus. Para a gente entender essa treta toda, precisamos falar de uma coisinha chamada halaká. Pensa assim, era um conjunto de tradições e leis orais que guiavam a vida religiosa judaica. E para eles, lavar as mãos antes de comer não era sobre matar germes, era um ritual espiritual. Eles acreditavam que a água derramada de um jeito todo específico limpava uma impureza simbólica, invisível. Isso era parte essencial da tradição deles. E aqui que o negócio pega fogo. Os líderes religiosos, os fariseus e escribas, saem lá de Jerusalém, o centro de tudo, com uma missão bem clara: ir até Jesus e questionar por que os discípulos dele não seguiam essa tradição tão importante. Só que a resposta que eles recebem, bom, ela vai expor uma hipocrisia bem no centro do sistema religioso deles. A resposta de Jesus é genial. Ele usa um exemplo prático, a manobra do Corban. Imagina a situação. Um filho podia simplesmente declarar que seus bens eram Corban, ou seja, uma oferta dedicada a Deus. E, com essa desculpa, baseada na tradição, ele se livrava da obrigação de cuidar financeiramente dos pais. Na prática, o que eles estavam fazendo? Usando uma regra criada por homens para anular um mandamento direto de Deus. E então, logo depois dessa discussão, Jesus solta uma bomba. Uma das frases mais revolucionárias dele, que vira todo o conceito de pureza de cabeça para baixo. Ele diz que o problema não é o que entra pela boca, não são as regras externas sobre comida ou rituais. A verdadeira contaminação, a impureza de verdade, vem de dentro, do que sai do coração. É uma mudança de paradigma total. E o mais legal é que a história não fica só na teoria, não. Ela sai do discurso e vai para a vida real. Imediatamente depois de ensinar isso, Jesus pega a estrada e vai para as regiões de Tiro e Sidom, que era território pagão. Ele está prestes a mostrar na prática o que essa nova forma de entender a fé realmente significa. E essa mudança de cenário é brutal. Pensa na diferença. Ele está saindo da Galileia, o coração da vida judaica, da lei, do templo, e está entrando em centros comerciais fenícios, lugares conhecidos por seus templos a deuses pagãos, como o Astarte. Em termos de cultura e religião, eram dois mundos completamente opostos. E é nesse lugar, totalmente fora da caixinha, que acontece um dos encontros mais tensos, o encontro com uma mulher cananeia. A palavra cães, historicamente, era muitas vezes usada por alguns judeus como um xingamento, uma forma de insultar os cananeus por causa da idolatria deles. E, à primeira vista, a resposta de Jesus para ela soa bem dura, bem nessa linha. Mas olha só que interessante. Muitos estudiosos hoje interpretam isso de um jeito bem diferente. Eles acreditam que não era exatamente um insulto, mas sim um método de diálogo, uma espécie de provocação intelectual, algo comum entre os rabinos da época. Era como um teste, sabe? Feito para refinar a profundidade da fé e do entendimento daquela mulher. E a resposta dela, nossa, é de uma inteligência teológica absurda. Ela não se sente ofendida, não se rebaixa. Pelo contrário, ela entra no jogo e mostra que entendeu tudo. Ela reconhece a posição dele, mas argumenta que a graça de Deus é tão gigante, tão abundante, que até as migalhas que caem da mesa são mais do que suficientes. É brilhante. E essa ideia de que a graça de Deus transborda, que tem para todo mundo, vai ser confirmada de um jeito espetacular. É a prova final de que essa nova visão é universal. E ela vem com o segundo milagre da alimentação, aquele dos 4.000, que acontece numa região com uma população mista de judeus e de gentios. E aqui tem um detalhe que, olha, é de arrepiar. Um detalhe que a arqueologia ajuda a gente a entender e que muita gente deixa passar. O tipo de cesta usado nos dois milagres é diferente. No primeiro, para um público judeu, foi usada a kófinos, uma cesta pequena, tipicamente judaica. Agora, neste segundo milagre, com uma galera mista, foi usada a spairis, um cestão grande que geralmente era usado por não-judeus. A mensagem não podia ser mais clara. A provisão de Deus é para todos. Então, no fim das contas, a grande lição de Mateus 15 é essa.
A verdadeira fé vai muito além de rituais, de tradições, de fronteiras culturais. O foco muda completamente. Não é mais sobre a pureza externa das mãos, mas sobre a condição interna de um coração que se rende, um coração aberto para a graça de Deus. E tudo isso acaba trazendo uma pergunta para a nossa reflexão hoje. Assim como aquela tradição do Corban foi usada para dar um jeitinho de não cumprir um mandamento de amor, que regras ou tradições dos nossos tempos, talvez até sem a gente perceber, podem estar nos impedindo de viver a compaixão na sua forma mais pura? Fica aí para a gente pensar.